Olá, meu amado, olá, minha amada, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. E que a bênção do Senhor Jesus esteja aí sobre a sua casa, trazendo nesses dias aí forças, né? Para viver a vida, uma vida abundante, como diz a palavra de Deus, né? O Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos com abundância. Quero ler com você um texto do Salmo de número 27, verso de número 13 e 14. Diz assim, verso 13: Eu teria desmaiado se não acreditasse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Confia no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Confia, pois, no Senhor. O salmista escreve aqui, né, que ele teria desmaiado. Nessa tradução, que é a linguagem de hoje, diz dessa forma. Em outras versões vão dizer: eu teria desfalecido, eu teria desistido, eu teria ficado abalado se não confiasse, né? Que veria a bênção de Deus sobre a minha vida nesse tempo aqui. Olhando para esse verso e refletindo, né, sobre a vida de Davi, a gente vai ver, né, que Davi aprende muito cedo a confiar no Senhor, né? Com toda certeza foi criado num berço, né, onde o seu pai Jessé era o patriarca e com toda certeza ali era ministrada a palavra. Então é bênção, né? A gente vê que quando a gente desfruta dessa palavra, dessa graça, desse amor de Deus na infância, as coisas se tornam um pouco mais fáceis, né, na idade avançada. Ele começa dizendo aqui no Salmo 1, né, que o Senhor é a minha luz. Aliás, no Salmo 27, verso 1, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, e eu não tenho o que temer, né? Essa confiança vem com toda certeza de dias e dias aí na presença de Deus, de dias e noites, né, desfrutando da presença, da graça, do amor de Deus. E com tudo isso ele aprendeu, né, algumas coisas interessantes, mas isso não trouxe para a vida dele, como todos nós sabemos, né, o salmista Davi teve muitas dificuldades, teve muitas lutas, mas também teve muitas vitórias, né? Davi começou muito jovem, foi pastor entre os seus irmãos, pastor de ovelhas mesmo, né, de animais. E com o tempo, né, Deus foi desenrolando, né, como se costuma dizer, o rolo na vida dele, né? Foi aí fazendo Davi entender que tinha um plano preparado, né? Davi é escolhido para ser o segundo rei, né, de Israel. E imagina só a responsabilidade grande, a luta grande, ainda, né, moço na juventude, foi chamado para esse trabalho, para essa ação de Deus, né, sobre a vida de Israel. Mas esse texto aqui do Salmo 29 é muito precioso, né, para o nosso coração. E ele nos faz ver aqui que Davi, como nós dissemos no verso 13, teria desfalecido se não acreditasse, ou se não cresce, né, na bondade do Senhor na terra dos viventes. Então, a fé no nosso coração faz uma grande diferença para enfrentamento das lutas, das dificuldades, dos problemas, porque todos nós temos problemas, né? E no mundo em que a gente vive hoje, os problemas parece que se agravam, né? Porque tudo é muito rápido. E aqui nesse texto a gente vê que Davi tinha algumas coisas que precisaria vencer. As dificuldades, por exemplo, com gente ruim, né? Adversários, inimigos. Verso 2 do Salmo 27 vai falar isso. Ele teve adversários, inimigos, gente que ele cita até aqui de uma forma bastante assim, né, numa linguagem poética, bastante agravante, né, a situação. Ele diz: olha, os meus inimigos me atacaram e queriam comer as minhas carnes.
Então você vê quanta dificuldade ele passou. Tenho certeza que naturalmente, né, naquele tempo não havia antropofagia e com certeza ele não seria comido. Mas o fato é que assim as lutas são grandes, né? E os inimigos às vezes se levantam. Mas ele aprende, né, de uma maneira diferente a lidar com essa situação. E uma das coisas que ele faz para lidar com isso é um pedido. Verso 4, né, do Salmo 27 vai dizer que ele pediu uma coisa ao Senhor e vai buscar para sempre. É que ele possa estar na presença de Deus. O texto diz morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, né? Então uma das coisas que ele pede para enfrentar as lutas é estar na presença de Deus. E talvez nesse tempo aqui seja uma das coisas que a gente precise assim enfatizar, né? Meu irmão, peça ao Senhor para te manter na presença dele. E naquilo que te for possível, né? Esforce-se para se manter na presença dele. Porque é dele que vem a força, né? O verso 5 diz que, assim, fazendo dessa forma, no dia da adversidade, o Senhor será o abrigo, né? No dia da luta, da dificuldade, das intempéries, né? Da vida que se levantam contra nós, o Senhor é a nossa segurança. E ele vai falando, né? Que quando a gente confia no Senhor, ele nos exalta. Verso 6, verso 7. Ele pede de novo, Senhor, ouve a minha voz quando eu clamo. E a gente precisa constantemente pedir a Deus que ouça a nossa voz, né? E então esse clamor, né, que Davi nos ensina que a realizar também traz para nós uma segurança grande. E verso 10 vai dizer que se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me recolherá. Então, tem gente que toma isso aí num sentido muito ruim, né? Acreditando que pai e mãe são pessoas que abandonam, ou homens e mulheres, né, da família acabam sendo levados a nos abandonar, e não é essa a verdade que o salmista relata aqui, né? Ele está dizendo que ainda que isso aconteça, contudo, o Senhor vai acolher, né? E a gente não pode pensar diferente, né? A gente não pode considerar nossa família, nossos irmãos, nosso pai, nossa mãe como inimigos ou como gente que está disposta a nos abandonar, ainda que eles tenham dificuldade. Mas o fato é que assim, as coisas acontecem, né? E a gente precisa aprender. Então, como salmista, né? Ao decorrer da vida, a confiar, a acreditar, a ter fé, né? A crer no Senhor, que Ele não vai me abandonar, né? E não vai nem me entregar, né? As maldades, no verso 12, dos meus adversários, né? Então Deus é bom demais, Deus é Pai, e a gente tem coisas boas para desfrutar, né, nessa vida, e isso é feito na companhia de outras pessoas, de parentes, de entes queridos, de companheiros de trabalho, de companheiros, né, de estudo, na escola, num curso. Enfim, a vida é feita de gente que nos acompanha nela. E as dificuldades vêm. Por isso a gente, nesse tempo aqui, precisa entender, como Davi, né? Davi diz, olha, eu teria desanimado, desmaiado, se não acreditasse que poderia vir coisa boa nessa terra aqui, nesse momento aqui. E na terra dos viventes, ele fala, né? Então, a gente desanima se acreditar que está tudo ruim, que o ciclano não presta, o governador não faz nada, o juiz não assume o seu papel, o atendente do banco não me trata direito. Se eu for ver tudo isso, né? Citei aqui algumas falas só que me vieram aí à mente e ao coração. Mas se a gente for olhar para tudo isso, a gente fica desanimado. Como diz Davi, meu coração teria desmaiado, né? E
eu não posso fazer isso, por isso eu não quero fazer isso, né? Eu espero que você também, mesmo com toda a dificuldade, não tenha intenção, né, de desanimar, de parar. Mas se você está aí quase desanimando, eu também quero aí nesse tempo orar com você, tá? É, o salmista diz lá no verso 14, confia no Senhor, né? Se você acreditar no Senhor com toda certeza, Ele vai animar e fortalecer o teu coração e o meu coração. Então confia, creia no Senhor, né? E com toda certeza a gente vai experimentar aí a superação da diversidade, né, com a fé. A fé, a confiança em Deus nos faz superar, né, as diversidades da vida. Eu quero orar com você, então, nesse tempo aqui, para que Deus fortaleça o teu coração, né, e o meu também, que preciso dessa força do Senhor. Vamos orar? Pai, eu quero te louvar por esse tempo precioso, onde a tua palavra vem de encontro ao nosso coração, e nós vemos aqui que teu filho, Deus, que também te serviu no chamado que foi feito a ele. Por muito tempo, Davi serviu ao Senhor, e ele teve inúmeras dificuldades, ó Deus, mas como ele diz aqui, ele preferiu confiar no Senhor, acreditar no Senhor. Ajuda, ó Deus, nesse tempo aqui, nesta época aqui, ó Deus, o teu filho, a tua filha, ajuda-me, ó Deus, a estar aí disposto a vencer as adversidades, as barreiras, as lutas, ó Deus, os bloqueios que Satanás, que é o nosso inimigo, coloca para nos desanimar, ó Deus. Ajuda-me a vencer, Senhor, nesse tempo, para que o teu nome seja glorificado e para que eu possa, como diz o salmista Davi, ter alegria nesse tempo aqui, ó Deus, desfrutar das bênçãos que o Senhor tem preparado para mim, para nós, ó Deus, para cada um dos irmãos que nos ouvem nesse tempo. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece o nosso coração, Pai, na tua presença. É o que nós pedimos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Deus te abençoe e tenha aí uma semana de vitória abençoada na presença do Senhor. Creia, confie e Ele fortalecerá o teu coração. Amém.